Queridos amigos, que alegria mais uma vez estar com a sua presença. Hoje estaremos estudando o último capítulo do livro Libertação. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Esse capítulo, que é o capítulo 20º, nós vamos dividir em 2 programas, em 2 vídeos. E nós queríamos agradecer a você por estar conosco ao longo de todo esse projeto. Foi muito emocionante, ao mesmo tempo muito difícil, confesso, nesses 2 meses e meio, gravar um livro dessa natureza, que é um livro bastante pesado, é um livro que requer muito do nosso pensamento, mas é um livro gratificante para sabermos como age, principalmente os mundos inferiores diante da crosta. Nós queríamos também aproveitar esse instante para agradecer as mensagens, agradecer o carinho que todos nós temos recebido aqui em nosso programa. Você sabe que esse programa é apresentado por Sérgio Vilar, por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, antes de nós iniciar, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso ouvinte, o nosso telespectador e rogamos a Jesus, aos bons espíritos, que possam nos abençoar neste último capítulo, neste penúltimo vídeo, que possamos ser fiéis ao que o Espírito amigo ditou pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 20, Reencontro. A noite ia avançada, mas o nosso instrutor, vagueando o olhar em torno, parecia consultar a paisagem externa, ensimesmado, pensativo. Logo após, fitou, enternecido, a filha espiritual que passara a convalescer em brando e defendido repouso. Orou longamente junto dela, na câmara íntima, e em seguida veio anunciar-nos o instante da partida. Aves, tornando ao ninho de esperança e de paz. Deveríamos, agora, transportar conosco outros pássaros de asas semi-mutiladas que a tormenta das paixões ameaçava. Todos os corações, ali socorridos, demandariam, junto de nós, outros campos de ação regenerativa e redentora. Então agora é hora de deixar a casa de Margarida. Lógico que a casa vai continuar com uma proteção. Nós já vimos que 4 espíritos vão fazer a proteção da casa. Então agora é hora deles irem cuidar de outras coisas. Entre as outras coisas mencionadas por Gúbio, é exatamente a questão de Gregório. É hora de ajudar Gregório. Vamos relembrar que o capítulo passado, ele cita os campos de saída, que é exatamente uma zona intermediária de uma dimensão para outra. Já não há mais a necessidade deles irem para cidade estranha. Agora eles vão então buscar, um grupo vai trazer Gregório até uma altura e eles vão então socorrer Gregório. É esse o capítulo de hoje e o livro todo, logicamente, ele transcorre sobre a história de Margarida, que foi aprisionada por Gregório. Gregório amava essa mulher, mas se sentiu ferido por ela, pelas suas atitudes do passado, e agora Gregório que vai ser socorrido. Aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo as que se conservavam nas imediações da loucura pelos desequilíbrios do sentimento a que se haviam confiado, tinham lágrimas de alegria e reconhecimento nos olhos. Em cada uma palpitava o anseio de retificação e de vida nova. Por isto mesmo, talvez, cravavam o olhar inquieto e jubiloso em nosso orientador, como que ali devorarem as palavras. Todos os companheiros, incorporados à nossa missão destes dias, avisava Gúbio paternal, desde que se mantenham perseverantes no propósito de auto-restauração, seguem ao nosso lado, com acesso aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão, com simpatia,
as aspirações de vida superior. Espero, contudo, que não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo a que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Se há um ministério humano na crosta da Terra, determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária, temos em nossas linhas de ação o ministério dos anjos, dominando em nossos caminhos evolutivos. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil que fazer, não podemos contar com o favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos a entretecer. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Em razão disto, ainda aqui, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Felizmente, desde agora, estamos abrigados no santuário da boa vontade e ainda neste instante cabe-nos não esquecer a promessa evangélica: quem perseverar até o fim será salvo. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós, para fixar-lhe os raios e recebê-los. Aqui nós vamos ver então que todos estavam esperando de Gúbio uma orientação. Vamos relembrar que aqui tem dois grupos de espíritos sofredores. Tem aqueles que, quando Gúbio se vê na necessidade de colocar aquela luz nas janelas, foram atraídos espíritos que estavam naquela região, em sofrimento, e foram atraídos para pedir ajuda. E vamos relembrar, num capítulo anterior, que num determinado momento, Gregório já manda muitas pessoas para fazer uma tipo baderna à porta da casa, porque Gregório já havia recebido a informação que Margarida tinha recebido auxílio e que Saldanha havia sido convertido. E aquele grupo enorme de espíritos que Gregório enviou, na verdade, estava todos querendo aquela oportunidade, se aproximando da crosta para se libertar. E eles começam a pedir ajuda. E eles começam a pedir ajuda porque eles sabiam que Saldanha havia sido convertido. Se Saldanha recebeu auxílio, por que não eles também receberam auxílio? Vamos relembrar que uma das características da cidade estranha era exatamente a escravização pela questão dos erros que cometeu o homem. Então eles eram escravizados pela própria consciência. Então todos eles foram acolhidos. Agora, Gúbio está falando para essa plateia, mas Gúbio usa de um discurso: não pensem vocês que vocês estão libertos. Nós podemos encaminhar vocês a partir de agora para as casas de retificação. Então aqui nós vamos encontrar o que nós já lemos, por exemplo, em livros anteriores, como casa transitória, que são espíritos que trabalham, mas não são espíritos perfeitos ainda, não alcançaram nenhum tipo de evolução.
mas são espíritos que estão à busca da evolução através do trabalho do bem. Então ele diz, não se acomodem, nós vamos auxiliar vocês até o momento em que vocês se demonstrarem interessados no trabalho do bem. A partir do momento que vocês começarem com ociosidade, com personalismo, não querendo trabalhar, não querendo estudar, não querendo nada com nada, nós abandonamos vocês de novo. Então, Gubbio fala de uma maneira muito amorosa, mas ao mesmo tempo, Gubbio coloca nas suas palavras uma inflexão de voz capaz de fazer que todos possam entender que tem que ter responsabilidade. Ninguém consegue encontrar uma paz íntima se não for pelo esforço e pela dedicação. Em síntese, é isso que Gubbio está explicando para essas pessoas. Doce intervalo mostrou-nos o júbilo reinante. Salutar otimismo transbordava de todos os rostos. Saldanha, de olhos fitos em nosso dirigente, confundia-nos pelo pranto de contrição purificadora a correr-lhe abundante dos olhos. Antes que o nosso instrutor pudesse retomar o fio da palavra encorajadora e vigilante, algumas irmãs entoaram formoso hino de louvor à bondade do Cristo. Com visível desassombro no olhar firme, dantes ansioso e dorido, enchendo-nos o coração de intraduzível bem-estar. Raios de safirina luz derramaram-se profusamente sobre nós, enquanto as vozes harmoniosas e singelas se espalhavam em derredor, tangendo-nos as fibras mais recônditas nos recessos do ser. Terminado o cântico, melodioso e tocante que nos recordava os pensamentos sublimes de inovidável salmo de Davi, o instrutor retomou a palavra e informou que, não obstante as santificadas alegrias daquela hora, a batalha não estava finda. Faltava-nos o epílogo, esclareceu com inflexão mais grave na voz. Matilde antecipara-se, de modo a esperar-nos em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível materializar-se de novo, aos olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras que, a breve tempo, nos procuraria na condição de vingador. Então a Assembleia, aquelas pessoas que foram ajudadas por Gubbio, Saldanha, os familiares de Saldanha que já foram encaminhados para as respectivas instituições, o próprio Leôncio e todos aqueles que estavam naquela casa, primeiramente como perseguidores e depois como companheiros de Gubbio, Gubbio disse, agora é o momento da despedida. Primeiro que eles não poderiam acompanhar Gubbio pela evolução de Gubbio e pela evolução daqueles personagens. Tanto é que nem André Luiz coabitava a mesma região de Gubbio. Nós vimos que André Luiz foi enxertado nessa história para que pudesse auxiliar, mas também narrar para nós este projeto da espiritualidade. E eles estavam muito emotivos, porque quando você passa a ter gratidão por uma pessoa, reconhecendo o esforço daquela pessoa, é natural que sintamos saudade, que sintamos vontade de estar juntos. Os grandes amigos de Chico Xavier diziam que era uma emoção estar diante do Chico. Estar diante desses benfeitores narrados por André Luiz, a emoção é a mesma, o sentimento é o mesmo, e o adeus ele é sempre dolorido. O adeus, mesmo que é um até breve, Saldanha, esses personagens todos, dentro e breve, também reencarnariam para dar continuidade na sua jornada evolutiva. Então, misturou um misto de alegria e de tristeza. De alegria porque todos eles foram amparados conforme o que o momento permitia, mas triste porque era o momento da despedida. E, ao mesmo tempo, para o grupo de Gubbio, Eloy e André Luiz, agora seria o momento deles encontrar Matilde,
que já estava neste campo de ligação intermediário, em que ela se faria visível novamente pela materialização. Interessante, André, uma coisa que nos chama a atenção, que realmente você comentou, mas eu acho que vale a pena a gente sublimar essa questão. Dos 3 personagens que compunham a equipe de Nosso Lar, apenas André Luiz não tinha nenhuma participação com aqueles personagens. É como se ele fosse convidado para ser um repórter, para escrever a história daquelas pessoas. Eloy estava comprometido com aquela história, Gubi estava comprometido com aquela história. Então nós percebemos, né, que André Luiz, como a gente brinca no vulgo popular, estava de gaiato nessa história, né? Na verdade, ele foi convidado para acompanhar todos os detalhes. André Luiz é um ser de uma intelectualidade invejável, tem uma intelectualidade ímpar. Então ele, pelo seu esforço, pela sua dedicação, foi convidado para participar desse grupo de trabalho de auxílio. Eu vejo mais do que esse comentário do nosso querido Sérgio, porque esse momento histórico e espiritual que nós estamos vendo não é simples a conversão de um espírito que durante 700 anos porfiou na direção de uma cidade. Lembrando que Gregório não converteu. Ele vai sim se inclinar para o convite de sua mãe no final do vídeo próximo, mas ele ainda vai ter que reencarnar, ele vai ter que domesticar o seu ímpeto de maldade, mas é um fato histórico e espiritual de singular proporção. O livro Libertação, ele narra um fato histórico importante, como a história narra para nós os fatos históricos importantes de um país, de um continente, de um conglomerado de pessoas. E aqui nós estamos vendo um fato espiritual de suma importância. Então o papel de André Luiz narrando para nós, vejamos bem, os livros de Chico Xavier não foram publicados apenas na crosta. Esses livros também foram publicados nas regiões adjacentes da crosta. Um livro como este também leva esclarecimento para as pessoas que estão nas regiões espirituais limites à nossa dimensão, porque eles mesmos afirmam que não sabem tudo, também estão em evolução. Então é um livro sui generis, é um livro que, se André Luiz fosse narrar tudo o que ele viu, eu acredito que daria uns 10 livros deste tamanho, porque tudo que ele narrou foi resumido. Por exemplo, a conversa de Gúbio com Gregório, a conversão de Saldanha, a materialização de Matilde. Tudo que André colocou aqui foi o que Emmanuel permitiu, o que André Luiz teve permissão. Se o capítulo 4 mesmo, que fala da cidade estranha, se ele fosse narrar tudo o que ele viu, este livro daria uma série de livros apenas com as suas narrativas do que ele viu, ouviu e aprendeu. Só os ovoides, por exemplo, a segunda morte, daí já dá um livro para as nossas meditações e para as nossas reflexões. É verdade. Inclusive, se você estiver acompanhando-nos desde o início, você vai perceber que nós já fizemos o comentário de que quando o Chico recebeu o capítulo Cidade Estranha, era, na verdade, um capítulo que deu quase um livro. E depois, quando ele terminou, as páginas foram sendo atiradas ao chão. O Chico achou aquilo tudo estranho, porque a janela não estava aberta, e Emmanuel começou a atirar aquelas páginas ao chão. O Chico levantou-se para catar, e conforme o Chico estava catando, Emmanuel perguntou: "O que você está fazendo, Chico?" Eu vou colocar sobre a mesa para publicação." Emmanuel diz: "Não, meu filho, você joga fora, porque as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir estas coisas." Então isso é uma das cenas interessantes, que aqueles que conviveram na casa do Chico conhecem essas histórias a miúde, porque são histórias que complementam essas obras literárias, né? Vamos continuar a leitura. Evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, o nosso orientador prosseguiu esclarecendo que Gregório, ciente das novidades havidas no drama de Margarida,
e informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, se revoltara contra ele, Gúbio, dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que se julgava credor. Explicou, emocionado, que num duelo espiritual, como aquele a esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece e das emissões mentais de amor puro. Não deveríamos receber os doestos e insultos de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Competia-nos observar-lhe, nos gestos de incompreensão, a dor que se lhe cristalizara no espírito oprimido e inconformado, vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas, sim, a eclosão de uma revolta doentia e infeliz, que não poderia prejudicar e ferir, senão a ele próprio. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma e, se nos entregássemos à reação espiritual, armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Emissões de mágoa ou revide colocar-nos-iam em trabalho contraproducente. As vibrações de amor fraternal, quais as que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Além disso, tornou o instrutor bondoso. Cumpria-nos considerar que aquela mente transviada do trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido e impenitente que pela perversidade. Gregório era tão somente o infeliz, quanto nós mesmos, em passado próximo ou remoto, acicatado por rebeliões e remorsos interiores, a lhe desajustarem os sentimentos. Merecia, por isso mesmo, nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com aparências de acelerado ou de louco. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e padecera na cruz, sem ninguém. Então aqui nós vemos que ainda é para nós, e quando eu digo nós, eu me coloco na primeira pessoa, ainda é para mim uma grande dificuldade entrar num embate sem discutir. Nós ainda temos aquilo que chamamos ponto de honra, nós ainda temos aquilo que dizemos o sangue fervilha, e quando nós menos esperamos, nós já estamos xingando, nós já estamos no mesmo quadro vibratório daquele que nos ofende. Então, Gúbio, diante daquelas pessoas que ali estão ao seu lado, ele disse: precisamos manter-se na prece com o amor puro. Precisamos esquecer a nossa personalidade, os nossos problemas, as nossas dificuldades e entoar uma ideia de que somente o amor pode vencer. Gregório vai ofender, Gregório vai falar coisas sem sentido, vai tentar nos tirar do sério para que nós possamos entrar na mesma faixa vibratória que ele, mas nós temos que manter um escudo de proteção. E esse escudo de proteção, logicamente, é o amor
e é a tranquilidade. Nós ficamos aqui imaginando que aqui seria aqueles campos de batalha. De um lado, os espíritos mantendo a prece. Aquele grupo de pessoas que foram auxiliadas e que já reconhece na prece o sentido do auxílio ao próximo. Do outro lado, Gregório com toda a sua equipe, ou seja, os mais diletos, que estavam ali, logicamente, todos à mercê de uma única situação. Vamos fazer com que o padrão vibratório deles baixe e eles vão ser os nossos prisioneiros. Aqui nos dá uma visão bastante lúcida do que é o bem e do que é o mal, do que é uma questão angelical e do que é uma questão demoníaco. Há muitos que dizem assim, mas o demônio sempre vence. O demônio sempre vence porque até agora nós não tínhamos compreendido o sentido da fé. Não tínhamos compreendido o sentido do amor. E isso que Gúbio vai mostrar para todos nós e que André Luiz, de uma maneira perfeita, relata nesta obra o que aconteceu nesse encontro. Depois de 50 anos, acompanhando Gregório à distância, Matilde agora vai ter a grande oportunidade de estar ao lado de Gregório. É hora de o auxiliá-lo, é hora de protegê-lo. Ele já está mais enfraquecido, já não é aquele homem tão viril no campo do mal como sempre foi. Então é agora que vai haver as grandes transformações. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar, em sua vinda até nós, de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele, e que, contra essa equipe de criaturas inimigas da luz, cabia-nos formar um todo de defesa harmônica, através da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual, que se compadece e age em favor da restauração do bem. Valendo-se da pausa que se impusera, natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não devíamos organizar, pelo menos, um movimento coordenado de repulsão energética, ao que o dirigente, sábio e amigo, respondeu sorrindo. Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio, com o entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida, aprofundando o sulco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, remédio ou retificação, com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo, entrega-se a Ele. Somos servos. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. Então aqui nós vemos uma coisa muito interessante, né? Saldanha, agora, por conhecer esses dois lados da história, Saldanha então diz, Gúbio, não seria melhor nós montarmos uma estratégia para nos defender? Porque eu sei do potencial desses irmãos, eu sei o quanto eles são perigosos. E Gúbio, então, dá um ensinamento que talvez não seja para nós, para esse momento. Isso é uma preparação íntima. Gúbio diz a ele, Saldanha, quem tem o mestre no coração, não teme mais nada. Sabe que vai estar sempre amparado. Nós estamos no trabalho do bem. O bem sempre vence o mal. Então aqui nós começamos a perceber, primeiro, a fé. Saldanha, logicamente, se assustou de ver um homem de tamanha fé, porque Saldanha sabia quem eles iam enfrentar.
Vamos relembrar que no começo, nos capítulos primeiros desta obra, nós temos uma parte que diz que naquela época a cidade estranha tinha milhões e milhões de pessoas ligadas a essa instituição. E nós sabemos de informação que nosso lar nessa época tinha 1 milhão de habitantes. Então vocês vejam que o nosso planeta é natural que isso ocorra. Por quê? Porque, lógico, temos muito mais pessoas voltadas para o mal, que somos nós, que ainda não alcançamos o campo evolutivo, do que pessoas como Gúbio, do que pessoas como Matilde, não é? Vamos relembrar que André Luiz está aqui como jornalista, para escrever. Ele ainda não é um espírito evoluído, ele ainda não é um espírito que atingiu nada. Ele acaba de ser socorrido de uma zona umbralina. Ele está aqui agora em trabalho, e lógico que ele está sob a proteção divina, que é o que Gúbio tenta passar para Saldanha. Todos aqui podem ficar tranquilos, porque aqui está o manto do Senhor, e aqui nós estaremos protegidos. O ex-perseguidor calou-se humilde. Decorridos alguns minutos, algo constrangidos, afastamo-nos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Amparados, os mais doentes naqueles que se mostravam mais fortes, retiramo-nos cautelosos, pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. 2 horas de jornada, sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, conduziram-nos ao local desejado. O campo em torno era singularmente belo, verdejante planalto, coroado de luar, convidava-nos à meditação e à prece, e brisas ligeiras e frescas da madrugada, como que nos bafejavam o cérebro, convidando-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Nosso instrutor fez-nos sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas e informou, com visível emoção, que, segundo mensagem particular por ele registrada, Gregório e os dele já se haviam colocado em nosso encalço, e que, se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável, em virtude de a elevada percentagem de peregrinos ali reunidos se revelarem incapazes de volitação em alto plano pela densidade do padrão mental que se mantinham. Cabia-nos, pois, agora, a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Então eles deixaram definitivamente a casa de Margarida, caminharam aproximadamente 2 horas para este campo de saída, que é uma das faixas intermediárias que ligam os planos superiores aos inferiores. André Luiz descreve como sendo um planalto vivamente decorado pela natureza, pelo luar. E ali, Gúbio, um médium extraordinário, ele já pressentindo a chegada das falanges ligadas a Gregório, ele diz que naquele momento em diante seria impossível saírem dali. Porque como é um campo intermediário, está sujeito à lei da maioria. E como eles estavam em número menor, é natural que a densidade do ambiente pela maioria dos que ali estavam prevalecesse. Então eles não poderiam, por exemplo, volitar com grandes voos. Eles seriam presas fáceis nas mãos dos espíritos que estavam ali sob o mando de Gregório. Então ele falou, olha, agora o nosso recurso é ficar. Quem está com mais medo, ore mais. Quem está mais preocupado, peça mais ajuda, porque é necessário a ajuda de todos.
E aqui é mais ou menos o que nós vemos, por exemplo, no mediúnico. A sustentação ela é muito importante, a vibração positiva, para que o médium, para que o dialogador possa conseguir naquele momento envolver as entidades espirituais que ali são levadas. Outro ponto importante que antes de Gúbio pressentir a chegada de Gregório e dos seus, eles foram falando de passagens evangélicas, falando de passagens sadias, elevando o pensamento, enchendo de ânimo, de coragem, de esperança. Então é muito importante nós pegarmos esses pequenos detalhes, até mesmo para fazermos na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro do centro espírita. São esses pequenos detalhes que fazem toda uma diferença. É lógico que aqui nós vamos ver também, André, querido telespectador, aquela ideia de que alguns daqueles que ali se encontram eram prisioneiros de Gregório. Gregório tinha sobre eles uma condição magnética, uma condição de alguns até sobre a hipnose. Então, Gúbio ressalta a todos eles, olha, nós não vamos tombar nessa guerra se vocês tiverem a oração. Vamos manter firme com a oração genuína e tudo há de dar certo. Do zimbório, estrelejado, desciam valiosos estímulos para nós. Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua, silenciosa e bela, parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão. Reparei que o nosso dirigente, insulado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico, qual acontecera na reunião que vínhamos de efetuar, porque me entregou, confiante, a direção da Assembleia, o que aceitei, dentro de preocupação extrema, embora sem hesitar. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental, por intermédio da oração. Acompanhamo-lo, reverentes. Não havia gosto para conversações estranhas ao problema delicado daquela hora. Demorávamo-nos em observação expectante, quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia de que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos, sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Então aqui tem dois pontos importantes para nós clarearmos. O primeiro é que Gúbio faz uma exortação para que todos fiquem preparados. Ele se posiciona num lugar para entrar em êxtase, como nós chamamos, em prece, porque ele ali funcionaria como um médium de doação de energia para uma materialização. E quando ele entra em êxtase, todos já começaram a ficar um pouco preocupados, porque o mal, quando chega com violência, não é? Chega batendo a porta, chega gritando, chega tocando aquelas trombetas, chega tocando tudo que tem direito, para todo mundo saber que eles estão chegando. Então, ao longe, já percebeu que Gregório e toda a sua equipe, que eram seus diretos, já estavam chegando. E Gúbio diz uma coisa que nos chama a atenção. Olha, a proteção divina já chegou. É invisível. Nem vocês vão sentir. Nós já estamos aqui todo ladeado por espíritos do bem. Confiemos, continuemos com a oração, para que nós possamos, então, ser auxiliados nesse intento que é ajudar Gregório.
Então nós percebemos que todo o ambiente, não é? Toda a estratégia que Saldanha, sem condições de compreender o que é e como funciona as ações do bem, então Gubbio aos poucos vai revelando a eles, não é? Todo o mecanismo espiritual que foge dos seus olhos. Então nós estamos aqui altamente amparados, já estamos todos protegidos e vamos aguardar eles se aproximarem. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressados, e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizavam pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, em maioria monstruosos. Noutras circunstâncias, sem a bênção do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado, mas Gubbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha, resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando forças magnéticas, imponderáveis que, dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que, em tempo algum, senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. Então aqui nós vamos ver dois pontos importantes, né? O primeiro é que quando eles chegam é assustador, porque são pessoas em forma animalesca. Eu fico imaginando o quanto André Luiz, no seu campo da inteligência, teve que usar para tentar separar as palavras, para tentar colocar as frases de maneira que nós pudéssemos entender, sem ferir de uma certa maneira a nossa suscetibilidade. Então todos eles eram de maneira assustadora. E André Luiz, por duas vezes, descreve, conforme eles vão chegando, todos vão tendo aquele sentimento. Se fosse em outra época, nós já saíamos correndo, porque é assustador. E agora, nessa última frase, nós vamos ver André Luiz dizer uma coisa muito interessante. Eu, nesse trabalho que eu tenho feito há algum tempo, eu nunca senti tanto medo como estou sentindo agora. Veja, se André Luiz está com todo esse medo, imagina uma parte das pessoas que estavam ali acompanhando o Gubbio, que fazia parte daquelas pessoas. Então, lógico que todos estavam com medo. É assustador aquele quadro. Precisa ter uma fé inerente, uma fé viva, de que nada iria acontecer para eles. Então nós vamos acompanhar, porque agora chegou, né? Eu contei para o André uma vez, em 1988, eu ganhei uma viagem para a França. Eu ganhei a viagem pelo banco. E foi na Copa do Mundo. E eu me lembro que o hotel em que o banco reservou para nós era muito perto da Torre Eiffel. E eu, à noite, estava sozinho, e eu falei, olha, eu vou, 2 quadras para frente, eu vou dar um pulinho na Torre Eiffel para ver ela iluminada. Então eu fui, e quando cheguei perto da Torre Eiffel, tinha um grupo de pessoas daquele país da Escócia. Era um grupo grande, as pessoas todas vestidas a caráter, tinha crianças, mulheres, homens, tinham pessoas de toda a natureza. Mas era um grupo muito grande. E conforme eu ia me aproximando da Torre Eiffel, que ele estava ali naquele pátio, para quem conhece, aquele pátio ali, quando você chega na Torre Eiffel, e eles estavam assim todos com 1, 2 garrafas de bebida, crianças bebendo, adultos, era realmente uma grande festa para eles.
E eles estavam assim, urrando. É como se fosse um urro. É como se fosse uma coisa assim, terrível. E nós fomos passando perto, aquilo fez com que nós fôssemos arrepiando. E aquilo foi assustador, porque eles urravam como animal. E aquilo é um coro que eles faziam. E como era muita gente, era terrível. Era realmente algo de nos amedrontar. Então eu fico imaginando, se isso eu tive a oportunidade de presenciar, eu fico imaginando estar diante de um grupo dessa intensidade, com urros, com gritos, com palavrões, e de repente eu olhar aquelas pessoas e verem aquelas pessoas todas, sem saber distinguir se aquele corpo é de um homem, se aquele corpo é de um animal. Realmente, como diz André Luiz, se a gente tentar imaginar, a gente vai chegar numa conclusão que é assustador. É um livro que tem ensinado muito para nós. Até esse momento da leitura do capítulo 20 trouxe tantas informações novas, tanto entendimento, mas só que o capítulo 20 mesmo vai ficar interessante no segundo vídeo. É agora que nós vamos ver a materialização de Matilde, é agora que nós vamos ver Gregório e a sua falange chegando. Então eu convido a todos a ver o próximo vídeo, que ficou muito bacana, tem muito material legal para as nossas reflexões. O que nós vimos nesses 50 minutos desse vídeo foi falar um pouquinho da retirada da casa de Margarida, da viagem até este campo limite entre as dimensões, mas é agora que nós vamos ver o momento final, a preparação de todo este livro para este momento da ajuda a Gregório, da ajuda a este espírito e a muitos que estão com ele que também aceitam a modificação. Ao encerrarmos o nosso vídeo de hoje, nós separamos os nossos recados habituais. Hoje vamos inverter a ordem. O primeiro será o WhatsApp. Se quiser entrar em contato comigo, com o nosso querido Sérgio, mandar sua mensagem ou fazer parte da lista de transmissão, é muito simples. O nosso número é 19 997 78 2794. O livro que elegemos hoje para divulgarmos da TV A Caminho da Luz é O Poder da Liberdade. É o segundo livro de minha autoria. Nesse livro eu abordo, à luz da promoção natural nossa, da evolução, do entendimento, do autoconhecimento, matérias do nosso cotidiano com o conhecimento espírita. E toda edição, o seu valor é para ajudar o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode adquirir pela loja virtual, loja.acaminhodaluz.com.br. E aqui pelo YouTube eu peço o seu like, o seu comentário, que se inscreva no canal, que habilite as notificações, que compartilhe, para que outras pessoas possam chegar até o nosso estudo. Eu espero a todos no próximo vídeo, no próximo programa, com o último programa em torno do livro Libertação. Eu tenho a certeza que quando você viu nesse vídeo que Matilde vai se materializar, eu tenho certeza que você está imaginando aí que Matilde vai se materializar o corpo físico dela, né? Mas eu não vou contar não. Fica para o próximo programa, para ficar aqui o suspense, porque é muito interessante esse momento. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. No próximo programa estaremos encerrando esse projeto para que possamos dar início a um outro projeto que com certeza irá nos prender como este. Um abraço carinhoso, até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.